Imagine uma cidade inteira construída debaixo da terra. Sem nenhuma janela, sem um único raio de sol. Uma cidade feita para se esconder do mundo. Ela existe de verdade. E fica na Turquia, na região da Capadócia. Essa é a história de Derinkuyu, uma das criações mais impressionantes e misteriosas já criadas pela humanidade. Derinkuyu tinha quase 20 andares subterrâneos e serviu de abrigo para milhares de pessoas, que permaneceram ali por longos períodos, longe da superfície. A parte mais incrível é que essa cidade colossal foi descoberta por acidente. Em 1963, um morador local estava fazendo uma reforma em sua casa. Ao derrubar uma parede, ele encontrou algo inesperado, um túnel secreto. Curioso, ele seguiu o caminho. Esse túnel o levou a um labirinto de corredores, que por sua vez se abriam para salas enormes e, finalmente, para níveis inteiros de uma cidade perdida no tempo. Quanto mais fundo se desce em Derinkuyu, mais complexa e fascinante ela se torna. À medida que os arqueólogos avançavam pelos níveis mais profundos, ficava claro que Derinkuyu não foi escavada de forma aleatória. Cada corredor, cada sala e cada passagem tinha uma função específica dentro da cidade. Quanto mais fundo se descia, mais organizada e estruturada a cidade parecia, como se cada nível tivesse sido planejado para uma necessidade diferente. Lá embaixo, os arqueólogos encontraram tudo o que uma comunidade precisaria para viver. Viver em Derinkuyu exigia uma rotina completamente diferente da vida na superfície. Sem luz natural, o tempo não era marcado pelo dia ou pela noite, mas pela necessidade de sobreviver. A organização da cidade ajudava a manter uma sensação mínima de normalidade, mesmo em um ambiente tão extremo e fechado. Havia cozinhas comunitárias com fornos para pão, armazéns gigantes para estocar comida e bebida por meses, e grandes salões que provavelmente serviam como salas de reunião ou locais de culto. Nessas cozinhas, o pão era assado diariamente e os alimentos eram preparados para famílias inteiras. Os grandes armazéns escavados na rocha mostram que os habitantes se preparavam para longos períodos de isolamento, estocando grãos, legumes secos e outros alimentos essenciais. Nada ali indicava improviso, mas não para por aí. A cidade subterrânea também contava com escolas para as crianças, igrejas esculpidas na rocha com altares e bancos, e até estábulos para abrigar animais. A presença de escolas indica que a vida continuava mesmo no subsolo. As crianças aprendiam, cresciam e se desenvolviam dentro da cidade. As igrejas subterrâneas mostram que a fé tinha um papel fundamental, servindo como fonte de esperança em meio ao isolamento e à escuridão. Era uma sociedade completa, funcionando nas profundezas da terra. Uma das perguntas mais óbvias é: como eles respiravam? Mesmo a 85 metros de profundidade, Derinkuyu tinha um sistema de ventilação genial. Eixos verticais, alguns com mais de 50 metros de comprimento, foram escavados da superfície até os níveis mais baixos, garantindo um fluxo constante de ar fresco para todos os habitantes. Esses mesmos dutos também funcionavam como poços, fornecendo água limpa e potável para a população. Essencial para a sobrevivência a longo prazo. Essa engenhosidade mostra que os construtores de Derinkuyu não estavam apenas cavando um buraco, eles estavam projetando um ambiente sustentável para viver por um longo tempo. Toda a estrutura da cidade foi pensada para uma única finalidade: a defesa. Derinkuyu era uma fortaleza impenetrável. Na entrada de cada nível e em pontos estratégicos dos corredores, existem portas gigantes de pedra, com formato de roda de moinho. Essas portas, que podiam pesar várias toneladas, eram roladas para bloquear a passagem e só podiam ser movidas por dentro, por um grupo de pessoas. Um invasor que conseguisse passar pela primeira barreira se depararia com outra, e depois outra. Os corredores são estreitos e baixos de propósito. Tem lugares em que só passa uma pessoa de cada vez, e ainda tem que ir bem abaixada. Isso tornava impossível um ataque em grande número e dava enorme vantagem aos defensores, que conheciam cada centímetro daquele labirinto. Mas quem construiu essa maravilha da engenharia? Essa é uma das maiores perguntas sem resposta. Ninguém sabe ao certo a identidade dos arquitetos originais de Derinkuyu. Algumas teorias apontam para os hititas,
uma antiga civilização que viveu na região há mais de 3.000 anos. Tem pesquisadores que acham que essa cidade é muito mais antiga. Tão antiga que a origem dela se perde no tempo. Hoje, a explicação mais aceita é que Derinkuyu não foi construída por um único povo. Acredita-se que diferentes grupos tenham usado e ampliado a cidade ao longo do tempo, cada um acrescentando novas partes conforme surgiam novas ameaças. Acredita-se que tudo tenha começado com uma civilização inicial e que, com o passar do tempo, outros povos foram usando a cidade e ampliando seus túneis. Frígios, persas e até os primeiros cristãos podem ter passado por ali e deixado suas marcas. Cada povo que passou por ali deixou sua marca, tornando a cidade cada vez maior e mais complexa. É importante entender que Derinkuyu não era uma residência permanente. Ninguém vivia ali o tempo todo. A cidade funcionava como um refúgio de emergência, um abrigo subterrâneo usado apenas em momentos de perigo extremo. Quando uma ameaça se aproximava, fosse um exército invasor ou algum outro tipo de catástrofe, toda a população da região, junto com seus animais e provisões, descia para a cidade subterrânea, selava as entradas e simplesmente desaparecia da superfície. Eles podiam sobreviver ali por semanas ou até meses, esperando o perigo passar. Isso nos leva à pergunta central: do que eles estavam se escondendo? Que tipo de ameaça era tão grave a ponto de forçar uma civilização inteira a abandonar a luz do sol e viver debaixo da terra? As teorias mais comuns falam de guerras, invasões de exércitos inimigos e perseguições religiosas, como as que os primeiros cristãos sofreram no Império Romano. A região da Capadócia sempre foi um ponto de passagem entre vários povos diferentes. Ao longo da história, muitos impérios passaram por ali, e isso acabou transformando a região em palco de inúmeros conflitos. Mas muita gente se pergunta se não existiu algo além disso. Será que aconteceu algum evento climático extremo? Ou talvez uma catástrofe natural tão grande que obrigou todo mundo a se esconder debaixo da terra? Ou será que aconteceu algo tão terrível que desaparecer virou a única forma possível de sobreviver? A verdade é que ninguém tem uma resposta definitiva para isso. O que existe, até hoje, são apenas teorias e muitas especulações. Viver debaixo da terra com certeza não era nada fácil para quem morava em Derinkuyu. Imagine viver por meses sem ver o sol, respirando o ar que circulava pelos dutos, com a única luz vindo de tochas e lamparinas a óleo. Os espaços eram confinados, a umidade era constante e a escuridão, sempre presente. Viver em um ambiente assim exigia uma força psicológica e uma capacidade de adaptação extraordinárias. As pessoas precisavam confiar umas nas outras de uma forma absoluta, compartilhando recursos e mantendo a ordem em um ambiente de alta pressão. Mesmo com todas as dificuldades, eles conseguiram. A existência de Derinkuyu é a prova mais poderosa da resiliência humana e da nossa incrível vontade de sobreviver, não importa o quão adversas sejam as condições. Hoje, Derinkuyu é uma das atrações turísticas mais incríveis da Turquia. Parte da cidade subterrânea foi aberta à visitação, e descer por seus corredores escuros é como fazer uma viagem no tempo. No entanto, o que vemos é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que apenas uma pequena fração de Derinkuyu tenha sido escavada e explorada. A maior parte da cidade permanece fechada, um labirinto silencioso e escuro que ainda guarda seus segredos. E quanto mais os arqueólogos estudam esse lugar, mais dúvidas surgem, porque cada nova descoberta acaba levantando ainda mais perguntas. Será que existiam outras cidades ligadas a Derinkuyu por túneis secretos? Até onde essa cidade realmente se estendia debaixo da terra? E que tipo de conhecimento ou técnica essas pessoas usaram para conseguir uma construção tão precisa? No fim das contas, Derinkuyu faz a gente parar e pensar. O que levaria uma cultura inteira a gastar tanto tempo, tanto esforço e tantos recursos para construir uma cidade inteira debaixo da terra? Que tipo de medo seria forte o bastante para fazer as pessoas abrirem mão do céu azul e do sol e escolherem viver na escuridão constante debaixo da terra? Derinkuyu não é apenas uma curiosidade arqueológica. É um monumento à engenhosidade e à sobrevivência. Mas também um lembrete sombrio de que o passado pode ter sido muito mais perigoso e misterioso
do que a nossa imaginação consegue alcançar. É uma prova de que, às vezes, a história real é mais estranha e mais fascinante do que qualquer ficção. E agora eu pergunto a você: do que você acha que os habitantes de Derinkuyu estavam realmente se escondendo? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gostou de explorar esse mistério conosco, não se esqueça de se inscrever no canal Kartmaster BR para continuar descobrindo os segredos mais incríveis do nosso mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.